Acompanhe com a gente aí, Ezequiel capítulo 44. Abra sua Bíblia e acompanhe com a gente. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Gente, aqui quem já foi em Israel, né? Lá da onde a gente tem aquelas famosas fotos, né? Que a gente pega a cúpula dourada, enfim, que é no Monte das Oliveiras. Você vê claramente, né, o muro e você vê uma porta fechada, que foi fechada, tá? Saindo por essa porta um cemitério, que foi colocado um cemitério ali para se tornar uma terra, né? Que não pode ser pisada. Por quê? É a maneira dos palestinos, né? Se certificarem que Jesus não vai voltar por ali, porque ele não pisaria em terra, né, onde tem um cemitério. Eles não sabem que vai haver um terremoto, um novo céu, nova terra e aí por diante. Mas enfim, então você vê claramente essa porta fechada, tá? Mas aqui fala que, né, essa porta ela está trancada, tá? Ela não deverá ser aberta, porém até o momento, né, onde o Senhor, o príncipe, o Cristo vai vir e entrar por ela novamente, ok? O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros circuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro circunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios no lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Deixa eu Senhor. só dar uma pontuada aqui, pastor. Então, porque está descrevendo, né, o príncipe, né, que é Jesus, entrando, que ele pode entrar, tá? E começa a falar que a partir do versículo, acho que 9, né, talvez um pouquinho antes, né, não, um pouquinho antes, vai falar o quê? Sobre um povo que habita junto, né? Eles falam um povo estrangeiro, tá? E que começou a trazer misturas, porque assim, gente, Deus ele é santo e em Deus não há sombra de variação. E ele não tem nada contra, né, a povo estrangeiro, ou seja, aqui não é israelita. O que ele não quer é que perca o quê? Né, os fundamentos, os princípios, né, as normativas que ele estabeleceu e serão santas e eternas, ninguém muda. Tá? Então ele fala assim: mas vocês começaram a ouvir, né, esses povos, seguir esses ídolos, né? Daí vai falar dos levitas, né, o povo levita, que era o povo escolhido por Deus para servir o templo. E aqui é algo interessante, porque quando ele fala dos levitas, gente, ele pega e fala que os levitas, então, eles se afastaram. Versos 10, ó, os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, olha, quando se desviou, né, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão a consequência da sua iniquidade. Agora, olha qual que interessante, porque no versos 11 ele fala assim, ó, esses mesmos levitas poderão servir no meu santuário como encarregados da porta do templo. Ou seja, mesmo eles estando desviados, mesmo eles estando distantes, Deus está falando assim: eu preciso de gente que faça serviço, eles vão fazer. Ele fala: poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios. Ou seja, vão estar ministrando. Poderão. Por que isso é importante, pastor? Porque hoje você fala assim: tem uma igreja aberta, tem um levita ou um sacerdote lá ministrando, tudo é de Deus. Não. Todos estão servindo a Deus. Agora tem gente que já não é mais de Deus faz tempo. Preste muita atenção disso. Tem gente que já não é mais de Deus faz tempo. Por quê? Tá?
porque não pratica o que Deus quer que pratique. Veja bem, continua lá no templo, servindo, fazendo, bem feito. Algumas igrejas estão até cheias, enfim, né? Mas Deus não está ali. Já se distanciaram. E Deus já não está mais ali. E é interessante que Deus... Porque a gente fala assim, mas Deus vai permitir. Permita aqui, está escrito. Deus permite, tá? Versos 2, mas por que os serviram na presença de seus ídolos? Serviram a quem? Serviram a Deus na presença dos seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair. Observe que em vez de levar o povo para o céu, está levando para baixo. Tá? Em pecado jurei de mão erguida. Esse aqui quem jura é Deus, tá? Que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Agora, chama atenção, é importante que eles não deixaram de servir e Deus não impediu eles de servir. Tá? E estão levando gente para o inferno em vez de para o céu. Preste muita atenção nisso. Versos 13. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mesmo com isso, eu vou colocar eles para fazer o trabalho do templo. Deus está falando, gente. Tá? Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok... Agora observe, agora estão falando dos levitas, descendentes de Zadok. Preste muita atenção, porque os zadoquitas aqui são especiais, veja lá. Que fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Gente, o que é isso aqui? São remanescentes. Porque, veja bem, foi exatamente no tempo onde os verdadeiros levitas se desviaram, esses levitas, ou seja, um grupo desses levitas, tá, não se desviou. No meio dessa crise toda aí de fé, eles se mantêm fiéis ao quê? A Deus. E Deus está falando agora desse grupo, tá? Eles não se desviaram. Eles não desviaram de mim. Desculpa, eu cortei você. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário, se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Gente, olha só, você pega um versículo como esse e fala assim, mas o que tem a ver, né? Usar linho, não transpirar. Gente, o verdadeiro sacerdócio é aquele que você não soa, tá? Não soa para servir a Deus. Ou seja, é aquele nada que não se tornou um peso. Isso aqui é tremendo, porque você soa quando tem um peso, quando existe aquela coisa, você tá aquela coisa assim, eu estou transpirando, né? É pesado esse trabalho. Não, o sacerdote tem que ser uma coisa leve, tá? Ele fala assim, eles colocavam essas roupas de linho porque representa santidade. É algo santo, é algo puro, é algo leve, é algo que eu faço com amor, é algo que eu faço com desejo. Não é aquela coisa, sabe aquela coisa assim, ai meu Deus, estou servindo a Deus com peso, para mim está sendo tão difícil, nossa, eu sou a camisa que ninguém vê. Gente, não tem nada a ver com o sacerdócio que Deus espera, né? Dos levitas atuais, tá bom? Vamos lá. Quando saírem para o pátio externo onde fica o povo, tirarão as roupas com que estiverem ministrando e as deixarão nos quartos sagrados. E vestirão outras roupas para que não consagrem o povo quando estiverem usando as roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão casar-se com mulher virgem de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. E lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Deixa eu chamar a atenção duas coisas aqui. Primeiro, o fato, né, desses sacerdotes, eles terem uma instrução acerca de com quem deve se casar ou com quem não deve se casar. Ele fala assim, não se casarão com a viúva ou divorciada. Tá? Mas olha que interessante, poderão casar-se com a mulher virgem. E olha só que interessante, de ascendência israelita e com a viúva do sacerdote. Mas lá falava que não podia com a viúva, pois é, mas a viúva do sacerdote, pode. Gente, não é uma viúva qualquer. Aqui a gente dá uma mensagem só sobre isso. E o 23 vai falar assim, que era o encargo deles, pastor. E aqui é muito importante para nós que somos pastores, para nós que estamos à frente de um rebanho, porque ele diz assim, ensinar a diferença entre o santo e o comum. Qual que é a nossa função? Minha função é pastorear, é amar as pessoas. Não. A tua função, pastor,
é treinar o povo, tá? Em especial, que aqui reconheça a diferença, o que é santo e o que é comum. E mostrar distinção entre o puro e o impuro. O que é puro e o que não é impuro. Gente, hoje em dia está tudo misturado. Pode ver, estão tentando deixar tudo comum. Mistura o santo com o comum. Não. O puro com o impuro. É o próprio discurso da graça, né? Aquela graça, extrema graça, né? Que, né? Tipo, não, hoje tudo é puro. Hoje, não é, gente, não é puro. Tá? Tem coisa que é pura, tem coisa que é impura. Tem coisa que é comum e tem coisa que é santa. E a gente precisa ensinar o povo a isso. Essa é a nossa função, tá? Vamos lá. Em qualquer disputa, os sacerdotes se virão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e os meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. Você percebeu que a arbitragem aqui de problemas também é função do sacerdócio? Olha só, em qualquer disputa, qualquer problema, qualquer demanda, os sacerdotes servirão de juiz. Eles vão chegar e vão cá. Nós vamos resolver esse negócio entre vocês. Agora, observe, gente... Diz que a decisão será tomada de acordo com as sentenças do Senhor. Agora, veja bem... Porque o sacerdote conhece. Não adianta a gente ter a lei de Deus, a gente ter o encargo de sacerdote e não ter o respeito do povo para este ofício. Porque assim, você vai chegar e vai decidir. Mas vai que uma das pessoas... mas quem é você na ordem do dia para decidir alguma coisa? A Bíblia fala que é juiz. A Bíblia fala que é a pessoa que tem autoridade de Deus para decidir. E a pessoa que segue esse sacerdócio deveria entender isso, né? É muito sério isso aqui. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, palavra do soberano Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Gente, essa do versículo, então, 28, né, até o 31, fala o quê? Primeiro, o sacerdócio é uma classe diferenciada, é especial. Por quê? Primeiro, é uma classe que não tem nada e nunca vai ter nada, a não ser o Senhor. A herança dele é o Senhor. O sacerdócio, queridos, ele nos traz, sim, muitas coisas boas. Tá? Mas dentre todas elas, a melhor é que a nossa herança não vai ser humana. A nossa herança não é material. A nossa herança é o próprio Deus. Você vai ver que nesse templo celestial, os únicos que têm casa, quartos no próprio templo é o sacerdote. O resto, o povo vai ficar ao redor do templo. Tá? Então, veja bem, agora ele precisa abrir mão. Ele precisa renunciar. Direitos que todo mundo tem e que não é pecado. Tá? Então, seria a única herança dada aos sacerdotes. Isso aqui o Senhor está dizendo, ele não vai ter outra herança. É só essa, sou eu, Deus está dizendo. Vocês lhes darão propriedade, vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Porque no próximo capítulo vai falar sobre a divisão de terras. Está dizendo assim, vocês não vão dar nada para o sacerdote. O sacerdote não vai ter terra nenhuma. Não vai ter distribuição de terra para eles nenhuma. Porque a herança deles sou eu. Olha só, vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. O 29, deve falar o quê? Como é que ele vai viver então? Você é um coitado, né? Deus está falando, eles comerão das ofertas, cereais, ou seja, tudo que você traz de oferta é para eles. Eles vão comer disso aí. Tá? Eles não têm herança. A parte deles é essa. Tá? As ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, tá? E tudo que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. Ou seja, gente, talvez resumindo isso de uma maneira até grosseira, tá? Toda oferta que você leva, tá? Nós sabemos que hoje os pastores usam para a igreja, para a comunidade, mas não seria errado se eles usassem tudo para eles. Por quê? Porque eles não têm herança. É o que sobrou para eles, é isso, é desfrutar disso que Deus manda entregar para eles. Ou seja, é o maná diário deles, tá? É importante você entender isso. E o verso 30 vai falar das primícias.
Porque a pergunta é que tá aí o meu dízimo, minha oferta. Olha só, o melhor de todos os primeiros frutos, e aqui nós estamos falando das primícias, tá? E de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. O melhor, hein? Sabe, as mais altas, os melhores, né? Ou para não dizer o tudo, é dele. Gente, isso aqui não é opinião minha, não é interpretação minha, é o que a Bíblia diz. Isso aqui acontece na íntegra, na prática? Não, não. Hoje a igreja é uma associação, normalmente o sacerdote ali, o pastor, ele tem um salário fixo, mas não estaria errado se ele consumisse tudo, biblicamente falando. Eu sei que na consciência, mas isso é um absurdo. Pois é, ele poderia pensar a mesma coisa, mas é um absurdo ele também não poder ter a terra dele, a casa dele, a propriedade dele, e você tem, você pode. Deus te dá, mas para ele Deus fala que não é para dar, não é para ter, porque ele o sacerdócio é um encargo que é para depender de Deus diariamente, do início ao fim. Não tem nascer, não tem meio-dia e não tem morrer. No começo, no meio e no fim, ele tem que depender de Deus. Ele não pode ter uma aposentadoria, ele não pode ter um INSS, ele não pode ter, né, as suas casinhas, os seus territórios, né, e viver de renda no final. Ele tem que depender de Deus até o resto da vida dele. Tá? Parece justo isso? A questão não é se é justo, não. É o que Deus fala. Esse é o encargo do sacerdote. Agora, você não é sacerdote, Deus abençoe. Então você pode ter sua propriedade, você pode ter o seu trabalho, você pode ter o seu INSS, você pode ter sua aposentadoria, você pode ter o que você quiser, entendeu? E isso é tudo a tua herança, tá? E Deus só pede para você que você seja fiel a Deus, devolvendo a Deus a parte que é de Deus, porque Deus precisa pegar essa parte para dar para o sacerdote, que não tem nada. Então o problema é aquela coisa, ele vai viver bem o presente dia dele. Gente, isso a Escritura está dizendo, veja isso, tá? E conclui dizendo assim, 31, sacerdotes não comerão as carnes das aves, os animais encontrados mortos, ou seja, tá? E despedaçados por animais selvagens, ou seja, realmente ele só come aquilo que é oferecido a Deus. Então é o melhor dessa terra, tá? Então eu quero ser sacerdote. Lembra-se, toda história tem os dois lados. Tem um lado aparentemente bom e tem um lado ruim. Porque você vai perceber isso até a hora que você tiver que renunciar a tudo na tua vida. Isso significa filho, isso significa a vida, a projetos, a planos, a vontades, tá? Mas a gente vai ver mais isso lá para frente, tá? Vamos lá, então. Eu queria pedir mais um minuto da tua atenção para a gente poder continuar um pouquinho. Vamos para o capítulo 45 agora, tá? Que vai falar justamente das divisões da terra. Você vai ver que o sacerdote não recebe nada aqui, os levitas, tá? Então acompanhe com a gente aí Ezequiel 45 agora. Vamos lá. Quando você distribuir a terra como herança, apresente ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá para o santuário, com 25 metros ao redor para terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste, em direção a oeste, e do lado leste, em direção a leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com suas tribos. Assim diz o soberano Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandone a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Porém, parem de repousar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesto e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve ser de 12 gramas, 20 pesos, mais 25 pesos, mais 15 pesos, equivalem a 720 gramas. Quero só chamar a sua atenção, tá? No todo 45, então, está dividindo as terras.
E ele chama a atenção, versos 10, fala assim, ó, usem balanças honestas, sejam corretos, tá? Tem um peso, né? Fala assim, né? Arroba honesta e pote honesto. Ou seja, por que Deus tem que frisar o honesto? Porque, veja bem, ele está dizendo assim, existem balanças que são balanças, mas não são honestas. Existem potes, né? Que é aquele que recebe o peso, né? Que são potes, mas não são honestos. E ele fala, e eu estou vendo isso. Então, assim, você vê Deus chamando o povo. Daí, versos 12, ele fala, o peso padrão, né? Deve ser, daí ele fala, para que não haja dúvida, sabe aquela coisa assim, mas quanto que é, né? O peso honesto. Ele está falando aqui, olha, né? Deve ser 12 gramas, tá? E assim ele vai pontuando. Observe que ele é um Deus de minúcias, de detalhes, ok? Tá? Quando fala ali, eu quero mostrar uma imagem para vocês, tá? Quando fala lá do território, então ele fala lá de 12,5 km de comprimento por 12 quilômetros, você pode ver nessa imagem aqui, não sei se dá para você ver direito, tá? Você pode ver ali a área do templo, que seria o templo, tá? Mas toda esta área aqui ao redor, tá? Seria essa ideia desse território de 12 quilômetros por 10 quilômetros, imagina uma área gigantesca. Detalhe, no templo aqui é onde está Deus, onde está o príncipe, e lembra que nas muralhas que nós vimos onde que tem aqui quartos, né? Seriam que os locais dos sacerdotes que ministram, né? Esses que não têm herança, gente, tá? Não tem nada, tá? E todo esse terreno aqui em volta, né? Que seria em volta do templo, isso que você vê em Apocalipse, quando fala do milênio, quando fala da Nova Jerusalém, tá? Vai ser habitado, ou seja, né? O povo santo de Deus que vai habitar ao redor do templo. Então é um local onde, né, cabe as pessoas morando, mas que não estão. Então o templo, enfim, essa área, né? É para quem? É para Deus, é para o príncipe e é para os sacerdotes que servem ao povo. Então observe que tem a ver com um encargo, tem a ver com uma função, tá? Então assim, aquela coisa, todos nós somos iguais diante de Deus? Não, não somos. Não somos. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós nascemos, né? Fomos criados por Deus, tá? Mas os encargos nos diferem, tá? É que nem dizer que o médico é igual, tá? Sem desmerecer, né? Função nenhuma, o médico é igual, eu vou chamar, ao dentista. Não, gente, um é especialista numa coisa, outro é especialista na outra. São coisas diferentes e cada um vai ter o médico e o soldado que está lá na guerra. Tá? Não, o soldado ele foi treinado, ele tem uma função, um encargo diferenciado, tá? E ele vai sim, né, ter sua posição diferenciada. Numa guerra não vão chamar o dentista, eles vão chamar o soldado, né? E assim por diante, tá? Mas vamos lá, acompanhe com a gente. Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão: um cesto de uma arroba de cada barril de trigo e um cesto de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste em 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 ovelhas das pastagens bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiação pelo povo. Palavra do soberano Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no primeiro dia do primeiro mês você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer propiação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Deixa eu só chamar a atenção aqui, versos 20 e 21, que fala, você fará o mesmo, né? Eu tô falando do príncipe, né? No 7º dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar. Olha só, qualquer pessoa que pecar. Agora olha o detalhe, sem intenção ou por ignorância. Veja que Deus está colocando tudo junto. Tem a pessoa que peca consciente, tem a pessoa que peca, né, sem intenção, tipo, não tive, mas está classificado, pecou.
Pecou. Não tem, mas é pecado. É pecado. E precisa haver propiciação. E existe, olha só, aqui por ignorância, pecou porque não sabia. Mas também precisa de propiciação. Ou seja, não é aquela coisa assim, mas eu pequei, mas não sabia. Tudo bem. Justificou. Ou melhor, explicou, mas não justifica. Precisa ter propiciação. Precisa ter. Por isso que ele precisa aqui, nesse tempo, pegar, né, um novilho, enfim, abater para poder, né, para poder remir este pecado. Tá? E por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aquele que peca consciente, aquele que peca por ignorância, aquele que peca sem intenção, mas ele... Por isso nós precisamos reconhecê-lo como este Cordeiro valioso. Tá bom? Vamos lá. Naquele dia o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito como holocaustos ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta cereal uma arroba para cada novilho e uma arroba para cada carneiro, com 1 galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite. Ok. Capítulo 45, então, de Ezequiel. Tá? Vamos lá? Você está animado? Para a gente ir mais um? Ou deixamos para amanhã? Né? 24 versículos, o capítulo 46. Vamos continuar, gente, né? Ezequiel 46, me dá aí mais 5 minutinhos da tua atenção. Vamos lá. Assim diz o soberano Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado e no dia da lua nova será aberta. O príncipe vindo do pátio externo entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e ofertas de comunhão dele. Ele adorará ao Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. No sábado e nas luas novas, o povo da terra adorará ao Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada com o carneiro será de uma arroba, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá uma arroba com o novilho, uma arroba com o carneiro e com os cordeiros, quando ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem, saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de uma arroba com novilho, uma arroba com carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto, suas ofertas de comunhão, como faz no dia de sábado. Então ele sairá e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente você fornecerá um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês trarão. Com eles, vocês também trarão manhã após manhã uma oferta de cereal de 1 cesto de arroba e 1/3 de galão de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal, o azeite são trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Verso 16, deixa eu ler para o pastor descansar um pouquinho. Diz assim diz o soberano, o Senhor, se da sua herança o príncipe fizer um presente a um dos seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Agora, chama atenção, verso 16, assim diz o soberano, o Senhor, se da sua herança, da herança dele, tá? O príncipe fizer um presente a um dos seus filhos, tá? Ou seja, o príncipe, Jesus, ele continuamente ele dá presente para os seus filhos, tá? Este permanecerá também aos seus descendentes, ou seja, né, vai ser passado de geração em geração. O sacerdócio é um presente. O sacerdócio é um presente.
Se, porém, da sua herança, verso 17, ele fizer um presente a um dos seus escravos, agora já não é mais os filhos, tá? O escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade, então o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente aos seus filhos, deles será. Tá? Então, olha só que tem aqui diferença do escravo e do filho, daquele que é servo e daquele que é filho, ok? Tá? Verso 18, o príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo. Tá? A herança do povo é a herança do povo, a herança do príncipe é do príncipe. Expulsando os herdeiros da sua propriedade, dará aos seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado da sua propriedade. Verso 19, depois o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta, até os quartos sagrados que davam para o norte, aos quais pertenciam os sacerdotes, eu falei isso para você, e mostrou-me um local no lado oeste. Ele me disse, este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão oferta pela culpa, oferta pelo pecado, assarão oferta pelos cereais para levá-las ao pátio externo e consagrar ao povo. Você vai ver que vai aparecer uma cozinha daqui a pouco aqui. Verso 21. Ele então me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto vi um pátio. Eram pátios fechados com 20 metros de comprimento, 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra com lugares para fogo construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. Ele me disse, estas são as cozinhas, onde aqueles que ministram o templo cozinharão o sacrifício do povo. Tá? Porque imagina, né, gente? Agora, deixa eu parar para pensar, gente, que nós estamos falando de um templo ainda que não existe. Nós estamos falando de uma visão de um templo que literalmente viria do céu, que seria construído, né, onde o próprio Deus iria habitar, voltar a habitar, porque ele já habitou e ele se retirou, lembra lá? Ele se retira no começo de Ezequiel do templo, né? Só fica os sacerdotes, só fica os homens, né? Mas Deus não está mais lá. Então Deus vai voltar com o seu templo e volta com a sua presença. Põe o filho para ser o príncipe, né? O príncipe sempre é o filho do rei, certo? É Jesus. Tá? Os sacerdotes, que são aqueles que estão servindo, né, ao príncipe. Tá? E ele mostrou lá que sacerdote tem, né, os de Zadok, ou seja, os que são fiéis, e aqueles que se profanaram. Tá? Tá todo mundo trabalhando junto, só que uns vão ter que colher pelo pecado que estão fazendo o povo de Israel cair. Tá? Por isso que eu falo, a justiça de Deus vem, gente, né? Tá? E agora, então, a gente vê ali finalizando o capítulo 46, tá? Explicando, né? Aqui tem até os quartos, mas tem as cozinhas também, onde cozinham os sacrifícios, ou seja, para o povo, ou seja, para devolver depois parte para o povo também, tá bom? E é isso, gente, por hoje é só, ficamos por aqui, ficando então apenas o capítulo 47, que é muito legal, vai falar sobre águas que fluem do trono, do rio que flui desse templo, é algo tremendo, glorioso, você precisa estar com a gente amanhã, e o capítulo 48 que encerra daí o livro 2 capítulos de Ezequiel, Ezequiel, tá bom? Amanhã encerramos então. Vem com a gente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.